Bom dia, sexto ano. Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando. Vamos estudar um pouquinho sobre as rochas. Então, o que seria uma rocha? Rocha é um conjunto, é um agregado de minerais. Minerais são substâncias que surgem naturalmente no planeta e conforme esses minerais vão se agrupando, eles formam diferentes rochas. Por exemplo, essa rocha que eu tenho aqui é o granito. O granito ele é formado por 3 tipos de minerais diferentes. Estão vendo que tem uma corzinha meio laranja, é o feldspato. Daí tem esse bem escuro, quase preto, é o mineral mica. E esse cinza mais fraquinho ali do meio é o quartzo. Então, quer dizer, para formar essa rocha que é o granito, foi necessário agrupar 3 tipos de minerais diferentes. Dependendo da composição dessas rochas, nós vamos ter, então, cores diferentes, né? Formatos, consistências diferenciadas, tá? Dependendo dos minerais que compõem cada uma delas. As rochas, elas são classificadas em 3 tipos. Elas podem ser chamadas de magmáticas ou ígneas, de sedimentares ou de metamórficas. Vamos começar, então, com a primeira. Essa classificação é de acordo com a origem, né? De acordo com a forma de onde elas vieram, elas são classificadas assim. Então, vamos começar pela magmática. A magmática, como o nome já diz, magmática lembra magma, né? Então, elas são originadas a partir do magma do vulcão. Então, o vulcão entra em erupção, libera o magma que está armazenado ali no reservatório dele. Esse magma, quando chega aqui fora, passa a ser chamado de lava, se espalha, se resfria, se solidifica. A hora que ela se solidificar, vai se transformar numa rocha. Vai receber o nome de rocha magmática. Existem 2 tipos de rochas magmáticas ou ígneas, que são as extrusivas e as intrusivas. As extrusivas são aquelas que se formam aqui, ó, quando o magma é jogado para fora, a lava começa a se espalhar, vai se resfriar, tudo que ficar aqui na superfície, ficar na crosta terrestre, vai se transformar em rocha magmática extrusiva. Ex quer dizer fora, né? Então, na crosta terrestre. As intrusivas vão se formar aqui, ó. Alguns vulcões, eles têm como se fossem umas ramificações e ele não consegue jogar esse material aqui para a superfície, ó. Fica dentro dele, ele fica embaixo dele. Então, esse magma aqui também vai se espalhar, vai se resfriar, vai se solidificar e vai ficar guardado ali dentro. Então, nós vamos dar o nome para esse tipo de rocha de rocha magmática intrusiva, quer dizer que vai ficar dentro dele. E aí, quando ele liberar todo o reservatório de magma que ele tem, quando o cone começar a se desfazer, aí sim vai ser possível encontrar essa rocha que ficou armazenada naquela região. Um exemplo de rocha magmática extrusiva é essa aqui, ó, que é o basalto. Sabem aquelas pedras que tem no calçamento da rua, que se faz a pedra brita? Então é esse tipo de rocha, rocha magmática extrusiva. Um exemplo de rocha magmática intrusiva foi essa que eu mostrei no início, ó, o granito. Então o granito fica escondido na parte interna do vulcão, não é liberado para a crosta. Quando ele deixar de entrar em atividade, que vai ser possível coletar essas rochas. O segundo tipo de rocha que nós temos são as rochas sedimentares. A palavra sedimentar lembra sedimento. Sedimentos são pequenos pedacinhos de algum material. Nesse caso, então, vão ser pequenos pedacinhos de rocha. Então, como é que ela é formada? Ela é formada a partir de rochas que já existem. Por exemplo, aqui a prof, então, desenhou o vulcão, entrou em erupção, liberou o magma, se espalhou, se resfriou, se solidificou, se transformando numa rocha magmática extrusiva. Uma parte dessa rocha, o ser humano vai começar a extrair para utilizar no seu dia a dia, né? Para fazer os calçamentos, as casas, etc. Mas uma parte da rocha vai ficar exposta ao ambiente e vai sofrer as ações ambientais. Então, vai começar a receber calor, frio, chuva. E essas variações vão começar a provocar rachaduras nessa rocha. Porque as rochas, elas conseguem se dilatar quando tem bastante calor e elas se contraem quando não tem calor. Então, por exemplo, durante o dia, que ela fica o dia inteiro exposta ao sol, um dia bem quente, ela vai dilatar, vai aumentar um pouquinho de tamanho. Aí, à noite esfria, ela se contrai, vai diminuir de tamanho. Pensem, milhares de anos isso acontecendo. Aumenta, diminui, ela vai começar
a se quebrar. E aí, muito tempo se passando, vai se transformar em pequenos pedacinhos, como se fossem poeira, pedacinhos bem pequenos. Tão pequenos que o vento consegue carregar. Então, o vento tá os sedimentos soltos ali em cima da rocha, vem o vento, bate sobre eles e vai carregar. Para onde que ele vai levar? Para lugares onde tenha cavidades. Por exemplo, um rio, fundo do oceano, né? Um vale. Lugares onde tenham cavidades, tenham buracos, serão os lugares para onde esses sedimentos vão ser levados. Vamos supor que nós tenhamos um rio aqui, ó. Então, o rio está preenchido por água, né? Ali tem plantas, animais, todos vivendo ali. E aí, o vento trouxe uma quantidade de sedimentos. A hora que o sedimento cai na água, como os sedimentos são mais pesados, eles vão todos para o fundo do rio, ficarem depositados ali. Com o passar dos anos, esses sedimentos ali, pensem, vai ter toda a água em cima deles apertando. Então, eles vão ficar soterrados ali, né? Com o passar do tempo, eles vão se compactar, eles vão ficar todos grudadinhos ali, ó, formando uma camadinha. Aí mais tempo vai se passar, o vento vai trazer mais uma camadinha de sedimento. Ali, ó, trouxe mais uma camadinha, agora que a prof pintou com os pontinhos amarelos. Esses sedimentos vão ficar apertados de novo, a água vai ficar apertando eles. Aí se compactaram, formaram mais uma camada, veio mais sedimentos, foi formando outra camada e assim por diante. Até que vai chegar um momento, é claro que não é de um dia para o outro, né? Muitos anos se passando, nós não vamos mais ter um rio nesse local, nós vamos ter uma rocha. E essa rocha vai ser chamada de rocha sedimentar, porque ela vai ser formada por sedimentos, por camadas. Então, uma das características desse tipo de rocha é que geralmente ela apresenta cores diferenciadas, camadas com cores diferentes. Um exemplo é essa aqui, ó. Dá para perceber que ela tem cores diferentes e camadinhas, né? Como se fosse uma camadinha em cima da outra. Outro exemplo é essa aqui, ó. Ó, que a gente consegue perceber a diferença de cores também. Porque dependendo do momento em que os sedimentos são trazidos, tem determinada concentração de minerais que vai provocando alteração nas cores de cada camada. Na rocha sedimentar também é muito comum encontrar fósseis. Então, os paleontólogos, que são as pessoas especializadas nesse tipo de estudo, né, que são responsáveis pelo estudo dos fósseis, geralmente eles optam por procurar em rochas sedimentares. Porque, por exemplo, aqui era um rio, né? Então estava cheio de peixes, plantas, micro-organismos ali. Vamos supor que quando estava aqui ó, na segunda camadinha, um peixe morreu. Então a parte mole do corpo dele, fungos e bactérias vão decompor, aí os ossos e espinhos caem lá no fundo dos sedimentos. Vem outra camada e soterra ele. Como ele já está morto, ele não consegue mais sair, né? Então esses ossos ficam presos ali, e aí quando essa rocha estiver pronta, né, não tem mais água ali, tem a rocha, o ser humano começar a quebrar, ele vai conseguir encontrar esses fósseis. E aí vai ser possível saber mais ou menos há quantos anos, né, esse animal viveu, quais eram os hábitos alimentares dele, dá para saber mais ou menos a temperatura do ambiente, né, a temperatura da água, se for o caso de um rio, e assim por diante. Lá na rocha magmática já não é tão fácil de achar fósseis. Por que será? Pensem um pouquinho. Porque o magma é muito quente, né? Então, se tinha aqui pertinho do vulcão plantas, animais, a hora que o magma veio, que a lava começou a se espalhar, ela derrete os animais, né? Então é muito difícil de se fossilizarem. Só vamos encontrar fósseis na rocha magmática se, depois que a lava resfriou um pouquinho, algum animal, algum ser vivo cair nesse material e ficar preso. Daí sim ele se fossiliza, né? Caso contrário, não tem como acontecer. E o terceiro tipo de rocha, que são as rochas